Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar as grandezas físicas e unidades de medidas. Antes de iniciarmos a aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. O que vem a ser grandezas físicas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Então, tudo que a gente conseguir medir utilizando um instrumento de medida, a gente chama de grandeza física. Por exemplo, o comprimento. O comprimento ele pode ser medido através de uma fita métrica, através de uma trena, através de uma régua. Então, o comprimento é uma grandeza física, porque a gente pode medir através desses instrumentos que eu falei. A aceleração ela pode ser medida pelo acelerômetro. Então, a aceleração também é uma grandeza física. A força, a intensidade de força, ela pode ser medida por um dinamômetro. E a velocidade, ela pode ser medida por um velocímetro. Então, tudo que a gente conseguir medir utilizando um instrumento de medida, nós chamamos de grandezas físicas. As grandezas físicas, elas podem ser divididas em dois grupos: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que vem a ser uma grandeza escalar? As grandezas escalares, elas são grandezas que se caracterizam apenas de um valor acompanhado de uma unidade de medida. Então nós temos, por exemplo, a massa, a temperatura, o tempo. Por exemplo, são 8 horas. 8 horas é uma grandeza escalar, porque nós temos um número, 8, e nós temos uma unidade de medida, a hora. A hora é um múltiplo do segundo, a gente vai ver isso mais adiante, numa outra aula. Já as grandezas vetoriais são grandezas que, para serem definidas, elas precisam de um módulo, que é o valor mais a unidade de medida, a direção e o sentido. Então, nós temos como exemplo de grandezas vetoriais a velocidade, a aceleração, a força. Então, por exemplo, eu digo que um corpo ele pesa 50 newtons. 50 newtons é o módulo, nós temos um número e uma unidade de medida. Para onde é essa força? Para onde é esse peso? Ele é na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Então, ele tem um valor, uma direção e um sentido. Logo, o peso é uma grandeza vetorial. O que vem a ser uma unidade de medida? Toda vez que a gente vai medir, a gente está comparando com algo que é tido como padrão. Então, por exemplo, você vai medir o comprimento da sua sala. E digamos que você use como um instrumento, entre aspas, um instrumento de medida, os seus pés. E aí você mede a sua sala e vê que ela tem 20 pés dos seus. Então a sua sala ela é 20 vezes maior o seu pé. Já se você pedir para que uma outra pessoa da sua família, por exemplo, a sua irmã, vá medir a sala utilizando também os pés, é bem provável que ela encontre um valor diferente dos seus, porque o pé dela é bem provável que seja diferente o tamanho dos seus. Então, para evitar essa bagunça, né, foi necessário se criar um sistema internacional de unidades. Mas o que vinha a ser a unidade de medida antes disso? Né? É uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações. Então, para a gente medir, para a gente poder utilizar uma unidade de medida, tem que ser unidade padrão, para evitar uma bagunça. E aí foi necessário se criar um sistema internacional de unidades, que é um sistema utilizado para realizar medidas padronizadas, adotando-se uma unidade para cada grandeza física. Então, nós temos como unidade de medida de comprimento o metro, como unidade de medida de massa o quilograma e como unidade de medida de tempo o segundo no Sistema Internacional de Unidades. Aqui nós temos algumas unidades de medidas que são das grandezas fundamentais, são 7. Então nós temos ali o comprimento, como unidade de medida o metro e o símbolo um M minúsculo, a massa com unidade de medida o quilograma e o símbolo kg, o tempo com unidade de medida o segundo com o símbolo S minúsculo, a corrente elétrica com unidade de medida o ampere e o símbolo um A maiúsculo, a temperatura, né, temperatura absoluta, que tem como unidade de medida o Kelvin e o símbolo, o K maiúsculo, a quantidade de substância ou quantidade de matéria, que tem como unidade o mol, e o símbolo é mol, e a intensidade luminosa,
que tem como unidade de medida candela e o símbolo é o CD. Então, na aula de hoje, nós estudamos o que vem a ser grandezas físicas e unidades de medidas. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.